Não. Não. O que é irradiado? Depende, se for bom para o alimento, eu comeria. Não. Não. O que é isso? Não entendi. Irradiados? Não. Eu não comeria. Se necessário, sim. Não. 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 A radiação faz mal pra saúde. É contaminado, né? Contaminado? Porque tem radioatividade. Contaminado. Porque tenho medo de comer e passar mal. Eu tenho radiação, não comia não, faz mal. Faz mal? Mas se não tivesse outra coisa pra comer, comeria. Eu associo radiação com coisa ruim. Eu acho que é perigoso, sei lá. É meio medo. Sei lá, tenho meio medo. Eu acho que radiação me lembra coisas ruins. Porque eu acho que vai fazer muito mal pra minha saúde. Porque eu acho que eu pegaria câncer. De acordo com o dicionário Aurélio, radioatividade é a propriedade que tem certos átomos de emitir espontaneamente partículas, por efeito de uma instabilidade dos seus núcleos. A radioatividade é muito utilizada pelo ser humano no dia a dia e traz diversos benefícios. Existem diversas formas de aplicação dessa energia na agricultura. Exemplos disso são no metabolismo das plantas, no controle de pragas, na indução de mutações e nas irradiações de alimentos. Vários alimentos que consumimos são provenientes de fontes radioativas, como de cobalto 60 ou césio, que contribuem na conservação dos mesmos, tendo o efeito de diminuir os micro-organismos como bactérias e fungos, que são os principais causadores do apodrecimento, pois rompem seus DNAs, impedindo suas multiplicações, o que causa a deterioração, aumentando assim sua durabilidade, sem alterar o sabor e qualquer qualidade nutritiva. Um morango, quando não passa pelo processo de irradiação, dura em torno de 3 dias. Já irradiado, pode durar até 21 dias em temperatura ambiente. Nós fizemos um experimento para provar o efeito que a radiação causa nos morangos. Podemos perceber que a fruta irradiada é muito maior e possui um aspecto mais atraente que a orgânica. A cada dia tiramos fotos dos morangos no mesmo horário para acompanhar o processo de deterioração. Outro benefício da radioatividade para a agricultura é através de um traçador radioativo, que injeta nas plantas radiações que detectam a absorção de fertilizantes, permitindo acompanhar o metabolismo das plantas verificando o que elas precisam para crescer, o que é consumido pelas raízes e pelas folhas e onde certo elemento químico fica detido. Um exemplo de radiotraçadores é o fósforo 32, que detecta quais partes da planta necessitam algum nutriente. Existe também o que chamamos de autorradiografia da planta, ou seja, ela pode ser radiografada quando é colocado um filme sobre a região da folha e revelado após alguns dias para que o radioisótopo seja identificado. Segundo o físico André Leitão, a radiação pode ser feita por 2 processos, podendo ser da partícula proveniente do núcleo ou da primeira camada da eletrosfera, ou então através de ondas eletromagnéticas. Não são todas as radiações que podem ser utilizadas para conservar os alimentos. Por exemplo, não se pode usar radiação por nêutrons, pois provoca a deterioração de certos alimentos. Normalmente, a radiação nos alimentos ocorre por raios gamas e beta, que quando radiados entre 200 e 500 mil rad, causam sua pasteurização, podendo ser armazenado em algumas embalagens oxidáveis ou em baixas temperaturas. Se o alimento for submetido à radiação entre 2 e 4 milhões de rads, isso o leva a um processo de esterilização, podendo armazenar o alimento na temperatura ambiente sem que o mesmo estrague. Além disso, pode-se aumentar a produção e encurtar o tempo entre o plantio e colheita. Para trazerem benefícios reais, todas essas técnicas devem ser feitas de forma bem controlada e definida, de modo a não deixar resíduos e nem causar alterações nos alimentos e plantas. Grande parte da população não aceita tal processo, pois por ser recente ainda não possuem autoconhecimento sobre o assunto, acreditando que pelo fato do alimento passar por um processo de radiação, torna-se maléfico para a saúde, quando na verdade não há alterações do núcleo dos elementos químicos nos alimentos irradiados.
Você comeria um alimento irradiado? Pelos meus conhecimentos, eu acho que sim, porque pelo que eu sei, quando um alimento sofre irradiação, ele acaba durando mais, tipo, estraga menos, etc. Então, eu acho que sim. Eu comeria um alimento irradiado porque, até onde eu sei, a radiação empregada no alimento traz benefícios para o alimento como uma maior durabilidade e a radiação do alimento não traz malefícios para o organismo, então eu comeria. Sim, porque a gente já teve aula de radiação e a gente viu que não faz nenhum mal. Comeria. Irradiado comeria, porque não tem nenhuma prova que faz mal e só mata os micro-organismos e só deixa o alimento crescer sem bactérias, eu acho, se passa. Comeria. Por quê? Super-homem, né? Portanto, a radioatividade é uma técnica recente, que por mais que boa parte da população ainda não confie e não aceite, tem a tendência de ser adquirida cada vez mais nas áreas da agricultura e das indústrias, pois trazem diversos benefícios para os alimentos.